Brasil Justiça desta semana vai abordar as eleições diretas nos tribunais, o acesso à justiça coletiva e também a valorização do magistrado. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Fischer, magistrado há 19 anos. Na MB, ocupa o cargo de subcoordenador da Justiça Estadual da região Centro-Oeste. Doutor João, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, é um prazer estar aqui para conversar sobre esses temas importantes no dia de hoje. Vamos lá, as perguntas. Doutor João, a MB defende as eleições diretas para os presidentes dos tribunais de justiça. O senhor também é favorável a esse projeto? Sim, eu acho que é uma tese importantíssima. É o principal vetor de mudança hoje que os juízes têm acesso e que pode resultar em modificações favoráveis à valorização do magistrado. Essa eleição direta firma um compromisso das gestões dos tribunais com o magistrado, principalmente o magistrado de primeiro grau. Então, se esta eleição já estivesse ocorrendo, vários tribunais teriam condições diferenciadas hoje de distribuição de recursos, de atendimento às jurisdições, à primeira instância. Esse vetor de mudança é importante ser considerado. É uma luta que está sendo empreendida hoje pela MB. O presidente João Ricardo tem isso como uma das principais bandeiras nos seus discursos. E, inclusive, no dia 31 de março, né, já existe uma programação de um ato que junto aos tribunais brasileiros, que as associações levarão petições pedindo que essa eleição direta seja implementada. Existem aspectos negativos na implementação das eleições diretas? O que você acha? Os aspectos positivos superam em muito os aspectos negativos, que todo tema importante como esse sempre tem os prós e os contras. O que eu vejo, vamos dizer, para analisar a questão como um todo, o que seria negativo, que se alega na eleição direta, seria a politização dos juízes e a exacerbação do corporativismo. Só que esse sistema, eu acho que isso não procede, esse medo não deve ser levado em consideração, porque os juízes, acho, têm condições suficientes hoje de não estabelecerem uma luta fratricida e nem abandonarem a causa da justiça em prol de uma intenção corporativa, de uma defesa de interesses próprios. Eu acho que essa é uma coisa que pode ser afastada, não devemos temer isso, por isso. São os dois principais, vamos dizer, pontos negativos da eleição, frisando que os pontos positivos justificam a implantação da eleição direta, né, de imediato. Algo que já deveria ter sido feito e que vai ser um salto de qualidade na democratização dos tribunais. A hierarquia da estrutura dos tribunais, ela não estaria comprometida ou ameaçada diante da participação dos juízes? A participação dos juízes, ela não se dará na gestão propriamente do tribunal. A gestão deve ser feita por pessoas especialistas na área administrativa, na administração pública, propriamente dita. Os juízes possuem, por força constitucional, por poder jurisdicional e autoridade no desenvolver do seu trabalho do diário, nas leis, nas ações, nos processos, e não estão interessados em gestão de recursos públicos dos tribunais. O que o juiz precisa é ser ouvido, ser consultado como agente político para que possa dar uma contribuição qualificada, levando-se em conta o seu conhecimento, a experiência vivida, tanto de ordem prática como teórica, o cabedal teórico que é peculiar aos juízes. Então essa formação das diretrizes, das políticas, a normatização, a consulta aos juízes, isso deve ser feito como pré-requisito de uma gestão colaborativa, de uma governança colaborativa, de forma que o tribunal possa avançar para atingir as soluções que se apresentam, os novos momentos. Né?
O senhor citou sobre a governança colaborativa. Qual é a sua finalidade? Por que hoje é requisito para garantir uma melhor eficiência? A gestão dos tribunais, se ela é feita de forma centralizada, de forma autocrática, ela não leva em consideração as peculiaridades de cada localidade. Há estados brasileiros gigantescos, há comarcas distantes, e mesmo aquelas comarcas mais perto da capital, por vezes, as necessidades dali, daquelas varas, de determinadas varas, de determinados serviços colocados à disposição ao juiz de primeiro grau, hoje a realidade, nós percebemos que há uma distribuição desigual de recursos, de orçamento público. Isso pode ser melhorado a partir do momento em que houver uma participação efetiva do magistrado de primeiro grau na formação desse orçamento, na normatização de algumas regras que possam levar em consideração essas necessidades que são do magistrado, mas também, principalmente, da população a que a justiça presta o serviço, a população que precisa de ter uma justiça séria e eficaz, e o juiz, se ele não tem como opinar, não tem um canal disponível que ele possa levar o seu pedido, ou as pretensões que ele tem em relação ao seu serviço, à vara que ele atua, o juiz detecta essa necessidade por uma expertise obtida no contato diário com promotores, advogados, partes, que trazem o que é necessário para que a jurisdição funcione. E essa informação, por vezes, ela é desperdiçada e não levada para o conhecimento de quem pode decidir, o gestor, aquele que formula a política orçamentária, que leva. Então, essa gestão colaborativa vai trazer eficiência. Uhum. E a eleição direta dos tribunais fecha essa questão por ser um vetor de mudança. Porque o momento em que o chefe do poder judiciário local, né, o chefe do poder do Tribunal de Justiça, tiver um compromisso, tiver que assumir um compromisso com os demais juízes, então aí sim as coisas vão mudar. Essa questão política é um vetor de mudança. E por isso, então, a AMB está certíssima nessa campanha e será um dos maiores uns momentos de mudança, realmente, daquilo que já vem sendo feito há muito tempo. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Fischer, vai falar do acesso à justiça coletiva. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para o terceiro curso de aperfeiçoamento para magistrados em Direito Eleitoral, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB. A capacitação será realizada de 23 a 25 de abril em Brasília. 100 vagas são oferecidas aos magistrados associados à AMB com experiência em jurisdição eleitoral. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de março no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as eleições diretas nos tribunais. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Fischer, vai falar do acesso à justiça coletiva. Doutor João, quais são os processos repetitivos que dificultam o acesso à justiça coletiva? Renata, esse é um dos temas mais interessantes a serem abordados hoje, porque representa uma otimização dos recursos colocados à disposição do Poder Judiciário, que são limitados, que precisam ser aplicados de forma inteligente a fim de que os juízes, servidores, todos sejam utilizados de forma a dar vazão à grande quantidade de processos que hoje se apresentam. Para a gente ter uma ideia do que é a demanda repetitiva, ou ação, ou processo repetitivo, nós precisamos ver o que acontece hoje nas varas cíveis, varas do consumidor, em estados que tem essa vara do consumidor, varas da fazenda pública. Uma pessoa, às vezes, é lesionada, vou dar um exemplo,
para ficar mais claro. Um produto que foi colocado no mercado por uma empresa, um produto alimentício, que causa problemas de toxicidade, que causa lesões às pessoas que compraram esse produto. O que pode ocorrer? Cada consumidor que foi vítima desse fato do produto, ele pode levar, o fato do produto é exatamente isso que eu descrevi, ele pode entrar com ação individual, pedindo uma indenização, ressarcimento. Só que milhares de pessoas podem ter sido vítimas. Então, o que quer dizer que milhares de processos podem ser ajuizados. Isso cria um custo elevadíssimo, exige uma burocracia estatal elevadíssima. Qual é a solução óbvia, ululante, para o caso? É que um processo único fosse ajuizado coletivamente, aí a justiça coletiva, e no âmbito deste processo, toda a indenização necessária para ressarcir esses consumidores que foram vítimas fosse avaliado, julgado, executado, entregue a indenização a quem sofreu o problema. Esse é o processo coletivo. Veja só, Renata, nesse caso, nós estaríamos economizando milhares de processos que não seriam propostos e haveria uma solução única. É possível avaliar o custo do processo ou o custo do conflito? Esta é uma questão interessante também, porque o custo do processo já até foi avaliado pelo CNJ nas suas pesquisas de justiça em números, já chegou a valores. Mas o custo do litígio é mais profundo ainda, porque vai nos trazer a questão crucial, está em saber se um determinado litígio, qual é o custo que um determinado litígio produz para a sociedade. Tá? Porque se nós recebemos ações individualizadas sobre questões que envolvem direitos coletivos, o custo é elevadíssimo desse litígio. Se nós isolamos essa questão que envolve um direito coletivo lesionado, tá? Ou por uma empresa, ou pelo Estado, nós reduzimos o custo do litígio. Não estou mais falando em custo do processo, mas do litígio. Quer dizer, então o litígio se torna um custo menor, isolado, e a solução dada ali vai evitar que outros processos sejam propostos, diminuindo, portanto, o custo do litígio. Essa questão foi até abordada pelo presidente da AMB, João Ricardo, quando fez o discurso na audiência pública do CNJ. Ele falou, nós precisamos levar em conta o custo do litígio. Você poderia dar exemplos de processos que deveriam ser analisados coletivamente e, por equívoco, foram analisados individualmente? Renato, eu tenho uma relação aqui que eu posso até... Por exemplo, questionamento quanto à cobrança indevida de taxas em contratos bancários, as tarifas bancárias. Muitas vezes os bancos cobram tarifas bancárias exageradas e tal. Um consumidor só que for entrar com aquilo ali, pode receber em dobro, mas a justiça especial, o juizado especial vai ficar soberbado de processo. E nós vemos que isso acontece. Se um banco só for cobrado em relação a tarifas indevidas de todos os seus correntistas, um processo só resolve o problema, devolve aos... Né? Uma outra questão, defeito um produto fabricado em série para uma indústria. Falha construtivas em um imóvel, em corporações. Contaminação ambiental com lesão à saúde do cidadão. Danos patrimoniais e morais decorrentes da má prestação de serviço público. Esse, então, né, é o que as agências deviam fazer e às vezes não fazem. Mas que o judiciário não pode deixar de fazer, se procurado pela justiça. Então, por exemplo, má prestação de serviço de transporte público, de saúde, tudo isso é uma lesão, um direito coletivo que pode ser judicializado, mas não em processos individuais. Deveria ser uma questão resolvida em processos coletivos. Né? O consumidor que se sentir lesado, o que ele deve fazer, onde ir, quais documentos deve apresentar? O consumidor, no caso de uma lesão a um direito seu, ele tem várias opções. Ele pode contratar um advogado particular, se ele tiver condições, e se for vantajoso para ele isso. Pode ir na Defensoria Pública, se não tiver dinheiro. Pode ir ao Ministério Público, aí sim para uma ação coletiva. Pode ir também a uma associação de defesa dos consumidores. Tá? Existem várias no país já constituídas, desde que seja constituída há mais de um ano, e ele seja associado. Precisa levar algum documento para comprovar?
precisa levar o produto, a nota fiscal de compra do produto, né? Todos aqueles documentos. Agora, Renato, eu vou lhe dar um exemplo de como isso ocorre. Eu estive na 9ª Vara Civil, fui titular durante 9 anos em Brasília, Vara Civil. Julguei um processo em que eu encontrei, já quando fui analisar o processo, já estava em fase final de julgamento, de sentença, de execução, liquidação de sentença. E contemplava o direito de 15 mil aposentados, somando uma quantia expressiva de 87 milhões de reais. Isso foi julgado, foi feito um acordo nesses valores e resolvido o problema desses 15 mil aposentados. Agora imagina o caos que seria se essas 15 mil ações fossem distribuídas para as varas cíveis do Distrito Federal. É isso que se quer evitar. A sobrecarga. A sobrecarga, porque eu estive na Vara Civil e posso dizer seguramente que 50% dos processos que hoje nós temos nas varas cíveis são processos semelhantes, em que são feitas petições estereotipadas, defesas estereotipadas, que são estereotipadas, entre aspas, adaptações, modelos fabricados em série, como se fosse uma fábrica. Uhum. Então o advogado vai no seu computador, fabrica um modelo, o outro fabrica outro modelo, e o juiz faz uma sentença padrão e o tribunal, quer dizer, isso ocupa uma grande parte da burocracia, que subtraindo um valioso tempo que deveria ser destinado a processos mais pontuais, que exigem uma análise mais profunda, uhum. e que isso perde-se o tempo. Aí há uma escassez cada vez maior de juízes, de servidores, se essa questão não for enfrentada. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Fischer, vai falar da valorização do magistrado. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Porto Alegre, para mim, sempre foi uma tarefa fácil. Primeiro porque essa é a minha cidade. Advoguei 12 anos antes de ingressar na magistratura. E acredito que conheço bem a cidade, a sua alma e o seu povo. O programa de capacitação em Poder Judiciário realizado pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e a Fundação Getúlio Vargas, está com as inscrições abertas até o dia 4 de abril. O curso oferece aos magistrados a formação multidisciplinar nas áreas jurídicas e gestão. 40 vagas estão disponíveis aos magistrados associados MB de 19 a 23 de maio, na sede da FGV Direito Rio. Para se inscrever, acesse o site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as eleições diretas nos tribunais e o acesso à justiça coletiva. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Fischer, vai falar da valorização do magistrado. Doutor João, como o senhor avalia a questão da valorização do magistrado? Pois é, Renata. O magistrado ele tem um papel social valorizado, historicamente, né? Existe uma memória de como a magistratura sempre foi no Brasil e isso não tem problema com isso. O problema que eu gostaria de abordar é o juiz como pessoa humana, a sua valorização. E no exercício da judicatura há dificuldades, tanto nas comarcas longínquas como nas capitais. As necessidades são as mais variáveis, as dificuldades são as mais variáveis possíveis. Há problemas estruturais, administrativo, falta de pessoal, de prédios, de salas, de pessoal qualificado, servidores qualificados para atender o juiz. Né? Isso é fundamento principal que o tribunal deve atender. E também há uma questão que diz respeito à própria visão que o juiz tem hoje na sociedade. Que o juiz, nós temos um momento de transformação da figura do juiz. Isso também contribui para a valorização. Quais são as medidas necessárias para garantir a valorização do magistrado? Acho que há 2 tipos de medidas. Em relação à própria instituição, tribunal, e outra em relação à sociedade que o juiz está inserido. Tá? Os códigos, a jurisprudência
trazem para o juiz as respostas que ele deve dar à sociedade. Só que a interpretação que há necessária para que os códigos sejam colocados na vida prática, sejam transformados em decisões, em resolução de conflitos, exige que o juiz esteja inserido no contexto da sociedade, que ele procure compreender os fatos que ali acontecem, para que a própria sociedade também o compreenda como magistrado. Deve haver uma confiança recíproca, um aprimoramento nessa relação. O juiz deve ser, não me arrisco a dizer, deve procurar ser um líder social dentro da sociedade, ser alguém que seja protagonista. E não aquele juiz antigo, aquele juiz que era aristocrático, afastado, não acessível, avesso ao contato social. Isso eu acho que não contribui para a valorização. E o juiz deve buscar essa forma de agir, pessoalmente, como pressuposto de valorização. E o tribunal, por sua vez, deve dar as condições materiais, estruturais, para que haja uma vara, um pessoal qualificado, com prédios, condizentes com a dignidade que o cargo exige, e deve também reconhecer as qualidades que levam o juiz a promover essa inserção do juiz no meio social, de forma que ele possa ser valorizado dentro dessa nova perspectiva de um juiz dentro de um contexto democrático, não é isso? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos juízes, principalmente aqueles que iniciam a sua carreira em comarcas distantes? Nas comarcas distantes, é muito comum que as varas não sejam quinhoadas com os recursos públicos necessários. Eu já vi histórias de juízes que chegam e o fórum é um departamento da prefeitura, uma sala dentro da prefeitura. Todos os funcionários, a maioria dos funcionários da vara em que o juiz vai atuar, são funcionários da prefeitura municipal. E isso faz com que o juiz possa vir a sofrer retaliações, pressões. Basta que ele julgue alguma ação em que coíba uma irregularidade, um abuso de poder por parte do prefeito, ou que seja detectado um caso de corrupção, e o juiz, isso já ocorreu. Aí o prefeito vem e retira os funcionários, o juiz fica sem funcionário nenhum, quer dizer. Então esse juiz está muito vulnerável. Essas dificuldades estruturais são terríveis. E isso precisa ser enfrentado. O tribunal, nesse caso, precisa ter como fundamento da jurisdição, para manter a imparcialidade e a independência do juiz, essa estrutura administrativa básica. Isso é uma forma de valorização do magistrado, que não pode ser deixado sem essa proteção. Existe no Congresso Nacional uma PEC do foro privilegiado. De que forma essa proposta afetaria o juiz de primeiro grau? O foro privilegiado é uma exceção ao princípio da igualdade entre as pessoas, previsto na Constituição. Por quê? Porque pelo fato do administrador público, alguém eleito, por exemplo, o prefeito da cidade, ele está no cargo, ele não pode ser processado como outro cidadão comum. Ele tem um foro privilegiado que é julgado de forma diferente por um tribunal diferente. Isso, no caso do Tribunal de Justiça. Isso não se justifica atualmente e, de certa forma, reflete uma desconfiança em relação à atuação do juiz de primeiro grau. E mina a sua autoridade. Por que digo isso? E faço um exemplo para poder ilustrar melhor. Vamos dizer que um prefeito cometa um crime, um homicídio, um furto, ou mesmo um crime mais simples, de crime de desobediência, na ciência de várias pessoas da cidade, até em praça pública. Até as autoridades locais, promotor e juiz estão presentes. O que se espera que os promotor e juiz façam? Julgue o processo, não? Eles não podem, mas em razão do foro privilegiado, eles podem fazer pouca coisa. Somente enviar o processo ao Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para julgar o prefeito. Então, de mãos atadas, apesar de terem presenciado o fato, apesar de terem... eles não podem tomar qualquer atitude que seria natural que assim o fizessem. No caso de um crime, por exemplo, o promotor iria formular a acusação e o juiz iria julgar o processo com base nas provas. Mas isso não ocorre. Isso tem que ir ao tribunal, o tribunal tem que fazer um processo lá no tribunal, saindo da comarca, quer dizer, essa coisa vai ser decidida muito tempo depois. Então, isso é algo
que de certa forma desvaloriza a atuação do juiz. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Cláudia Andrade, sou juíza da primeira vara criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás e escolhi ser juíza porque acredito que através dessa profissão eu posso ajudar, colaborar para a entrega da justiça daqueles que batem a porta do Poder Judiciário. A minha dica para quem quer se dedicar-se a essa carreira é estudar muito, dedicar-se horas de estudo a fundo, cronometrando o seu estudo e acompanhando as jurisprudências e legislações atuais, sem esquecer que tudo tem o seu tempo e o seu momento. Agradeço ao juiz João Fischer pela entrevista. Obrigado, Renata. Foi um prazer participar. Agradeço o convite. Estou à disposição para qualquer outra oportunidade. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.